Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para começar mais um trimestre, o quarto trimestre de 2025, com o tema O Espírito Santo e a Espiritualidade. Nossa primeira lição tem como tema o Espírito e a Palavra, né? O Espírito e a Palavra. E nosso quebra-gelo, nosso primeiro quebra-gelo nesse trimestre, diz exatamente o seguinte. Diz aqui, deixa eu abrir aqui. Peça aos participantes que compartilhem brevemente qual foi o primeiro verso bíblico que memorizaram ou a promessa bíblica que marcou a sua vida, né? Eu lembro que o primeiro verso bíblico que eu memorizei foi, hoje eu não lembro mais direito, para falar a verdade, mas foi o Salmo 63, aliás, 67. Vou até abrir aqui para você. Salmo 67. Eu não tenho ele mais de cor, mas eu lembro sim que foi um dos versos dos Salmos que eu aprendi muito rápido quando eu me batizei em 2001. Para ser exato, hoje eu estou gravando segunda-feira, dia 29 de setembro, e exatamente hoje faz 24 anos que eu me batizei. E o verso diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e o verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, era um verso que ainda hoje eu gosto muito, traz assim muita coisa boa para mim. E essa questão de seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe é algo maravilhoso, assim, devemos clamar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu pergunto para você, qual foi o verso bíblico que você decorou ali, o seu primeiro verso que você decorou, ou o texto bíblico que mais marcou a sua vida? Deixa aí nos comentários a sua resposta, tá bom? Então, nesse momento convido você para fazermos uma oração ao nosso Deus e logo em seguida lemos 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos orar? Santíssimo Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos a tua palavra. Que o seu Santo Espírito fale no nosso coração, que saímos daqui motivado a cada dia mais a aprender de ti e fazermos cada dia mais a tua vontade para a nossa vida. Que possamos ser guiados pelo seu Santo Espírito aonde quer que estejamos. Que ao estudarmos a tua palavra, o seu Santo Espírito fale ao nosso coração através da leitura da tua palavra. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, muito obrigado por você estar presente aqui no nosso primeiro estudo, nosso primeiro dia daqui do quarto trimestre de 2025. E o nosso texto de 1 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Aliás, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que todo o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia não é um livro comum. Não é um livro comum. É a palavra de Deus, revelada por meio da atuação do Espírito Santo de Deus. Então, veja a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele não apenas inspirou os escritores bíblicos no passado, mas continua atuando hoje quando lemos a Bíblia como um coração aberto e disposto. Quando nós lemos a palavra de Deus com o coração aberto, o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração através do estudo da palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Preste atenção, tente ler a Bíblia sem orar. Muitas vezes você não vai entender muita coisa. Mas se faça o teste e ore a Deus. Peça a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Peça a iluminação do Espírito Santo e leia. Você vê que você compreende com mais facilidade. Você entende melhor a palavra de Deus. O Espírito Santo ilumina a nossa mente para compreender as verdades. Convence-nos do pecado. Conduz-nos a Cristo e nos capacita a viver conforme a vontade de Deus em nossa vida. Não basta ler a Bíblia com mera informação. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, que ali opere a nossa vida para que a nossa mente seja transformada. Quando lemos com oração, o Espírito desperta em nós o desejo de obedecer e viver esses ensinamentos.
O Espírito Santo, ele fala no nosso coração, nos motiva a viver aquilo que aprendemos. Quando você lê e sente o desejo ardente do seu coração de viver aquilo que você estudou, é porque o Espírito Santo de Deus está atuando na sua vida. Quando você se sente motivado, sabe? O amor de Cristo nos motiva. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai nos motivando a vivenciar, a viver a palavra de Deus. Pergunta para discussão e aplicação. A primeira pergunta da nossa série, da nosso texto, nossa lição dessa semana, diz: qual a diferença entre ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo e sem ela? Ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo pode proporcionar uma compreensão mais profunda e espiritual das Escrituras. O Espírito Santo é visto como um guia que ilumina a mente e o coração, ajudando o leitor a discernir as verdades espirituais e aplicá-los nos ensinos bíblicos à nossa vida da prática. É ele que nos motiva a entender melhor a palavra de Deus. Por outro lado, ler a Bíblia sem essa ajuda pode resultar em uma interpretação mais literal ou superficial, onde as mensagens espirituais e o contexto podem ser menos evidentes. Ou seja, nós lemos apenas como se fosse um jornal, uma informação, a gente não consegue compreender a espiritualidade ali por trás, a gente não consegue ver o plano de Deus para a nossa vida, a gente não consegue sentir, através do estudo, o amor de Deus para conosco, se não fizermos isso com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é considerada essencial para captar o verdadeiro sentido da palavra. Diz que o Espírito Santo, ao enviar o Espírito Santo de Deus, João capítulo 16, verso 12 e 13, vai dizer que ele, quando vier, convencerá o mundo da justiça e do pecado, ele nos guiará toda a verdade. Então, se estudarmos sem o Espírito Santo de Deus, nós não seremos guiados a toda a verdade. Na visão adventista, é fundamental buscar essa orientação divina para que a leitura da Bíblia seja verdadeiramente transformadora e enriquecedora na nossa vida. Então, que eu e você, meu irmão, nunca, em momento algum, em hipótese nenhuma, possamos ler a Bíblia sem antes buscarmos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que o joelhos dobrado seja o seu altar. Que você busque estudar a Bíblia iluminado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda questão é: você já sentiu que um texto bíblico falava a sua vida? Como foi? Né? Você já sentiu que um texto estava falando exclusivamente para você? Como foi? Um texto bíblico que marcou profundamente a minha vida é o que disse: o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E está onde? João 16, 33. No mesmo capítulo que fala do Espírito Santo de Deus. O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Esse versículo me trouxe esperança e alegria. Ele me mostra que mesmo passando por um momento difícil, eu tenho um Cristo ao meu lado. Ou seja, eu nunca vou estar só. Que Cristo ele já foi vencedor por mim. Então não existe nenhum obstáculo, nada de tão grande na minha vida que eu não possa ultrapassar. Porque eu tenho um Deus comigo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho o próprio Jesus ao meu lado. Então ele já venceu. Eu também posso ser mais que vencedor. Saber que Deus está comigo em todo momento me alegra, me traz paz. Hoje eu louvo a Deus por ter o privilégio da palavra de Deus diariamente. Cada vez que leio as Escrituras, renova em meu coração a certeza de que Jesus venceu, de que Jesus venceu por mim. Sabe, é esse tipo de sentimento que devemos ter. Eu pergunto para você, que texto da Bíblia o Espírito Santo mais falou ao seu coração? Que texto da Bíblia você sentiu assim que Deus estava direcionando, falando diretamente com você? Em que momento da sua vida e como você se sentiu? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Não deixe de comentar. A terceira questão é: quais obstáculos você enfrenta para estudar a Bíblia de forma constante? Que obstáculo você, meu irmão, você, meu amigo, tem enfrentado
para estudar a palavra de Deus. Quando pensamos nos obstáculos da Bíblia de forma constante, percebo que muitas vezes o maior desafio é a falta de planejamento. A falta de planejamento. Eu, pessoalmente, eu não enfrento dificuldade para estudar a Bíblia. Porque todos os dias eu estudo a lição da escola sabatina. Agora, nesse trimestre, estamos estudando as lições de fé do livro de Josué. Então, todos os dias eu tenho um guia, eu tenho a lição da escola sabatina, todos os dias eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, todos os dias eu tenho algo a estudar. Então, é importante que você tenha a sua lição da escola sabatina, para que todo dia você estude. Ele é um manual, ele é um guia de estudo que vai te ajudar. No trimestre passado, nós tivemos o livro de Êxodo, falando ali sobre a libertação do povo do Egito. Agora estamos no livro de Josué. E esse recurso, ele é um guia precioso que nos ajuda a manter essa constância. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus. Por isso que é importante fazermos o planejamento para estudarmos a palavra de Deus. Sabe, eu percebo que muitas pessoas encontram dificuldade justamente porque não tem um planejamento diário. Uma vez que você tem a lição da escola sabatina e você busca e tem um planejamento para não, todo dia eu vou acordar a tal hora e vou estudar a Bíblia e a lição até tal hora. Uma vez que você tem esse planejamento e você coloca ele em prática na sua vida, ele se torna um hábito na sua vida e aí você não separa mais. Por isso, ter a lição da escola sabatina é necessário. E eu preciso colocá-lo na nossa rotina, reservar tempo diário, demonstrar na prática que Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida. Porque muitas vezes é fácil dizer primeiro Deus na minha vida, é fácil dizer que Deus é prioridade na sua vida. Mas o seu tempo, o seu dia a dia, tem mostrado que Deus está em primeiro lugar em sua vida? Que todos nós possamos buscar essa constância, né? Essa constância colocando Deus em nossa vida em primeiro lugar, organizando nossa agenda para que o estudo da palavra de Deus seja prioridade. Que o Espírito Santo nos abençoe e fortaleça a nossa caminhada cristã. Que de fato a Bíblia seja um manual, um mapa, o diário da nossa vida, e que possamos todos os dias buscá-lo e estudar. Que a palavra de Deus seja prioridade em sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Sabe, deixa eu ver se é a última, não, a penúltima questão é a quarta, diz: como desenvolver o hábito de estudar a palavra de Deus com oração, buscando direção do Espírito Santo. A gente já falou um pouco sobre isso. Desenvolva o hábito de estudar a palavra de Deus com oração, buscando a direção do Espírito Santo. É uma prática que pode enriquecer muito a sua vida espiritual. Aqui estão algumas dicas para que possa ajudar você nesse processo. Sabe, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você desejará estudar. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais sede e vontade de estudar a Bíblia você terá. Então veja a importância de começar, de ter um plano fixo. E aqui nós temos algumas dicas importantes para você, que também está no nosso PDF. Primeiro, dele estabeleça um horário fixo. Todo dia eu vou acordar às 5 da manhã, não sei que hora que você tem que acordar, não sei que hora que você vai para o seu trabalho, não sei como é a sua agenda, mas desde que se planeje para que você possa acordar uma hora mais cedo para estudar a palavra de Deus. Por exemplo, se eu não vou, se é um dia que eu não vou trabalhar, acordo 5 horas. Se é um dia que eu vou, se eu vou trabalhar, acordo 5 horas. Se eu não vou trabalhar, acordo 5:30. Mas eu preciso passar uma hora estudando a palavra de Deus. Todos os dias. Entende? Então, estabeleça um horário fixo. Escolha um momento do dia em que você esteja mais tranquilo e focado. Pode ser pela manhã, antes de começar suas atividades, ou à noite, antes de dormir. Você pode optar qual é o melhor horário para você, mas o fato é que Deus precisa de um lugar, precisa de uma hora. Crie um ambiente apropriado, encontre um local calmo, livre de distrações, para que você possa se concentrar totalmente na leitura e na oração. Por isso eu gosto da parte da manhã, porque a minha esposa está dormindo ainda, o Zé está dormindo, né, está mais tranquilo, os vizinhos ainda estão quietinhos. Então assim, é um horário para mim tranquilo. Eu não sei para você qual é o melhor horário.
Mas o fato é que você precisa ter um horário que você possa se concentrar na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. E outro ponto é comece com oração. Antes de começar a leitura, faça uma oração pedindo a Deus que envie o Espírito Santo de Deus para que ele possa lhe ajudar, para que você entenda, para que possa abrir o seu coração para as verdades bíblicas, para que ele ilumine a sua mente, para que entre e você entenda a palavra de Deus em sua vida. Quarto ponto, use um plano de leitura da Bíblia. E o melhor plano que eu tenho é o guia de estudo da lição da escola sabatina, certo? Você também pode fazer o ano bíblico, que também está aqui atrás na primeira capa, né? Na capa, na outra capa da lição da escola sabatina. Tem um plano aqui de leitura ali do ano bíblico, certo? Então, o plano tem, você só precisa colocar em prática. Medite nas escrituras. Após ler, reserve um tempo para meditar sobre o que você leu. Não é apenas ler, orar e sair correndo. Não. O que foi que eu li? O que Deus está falando comigo nesse momento? O que Deus quer que eu faça? Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus em oração. Para que o Espírito Santo de Deus vá falando ao seu coração. Outro ponto. Anote suas reflexões. Faça um diário um diário. Hoje eu compreendi que Deus quer que eu faça isso. Hoje eu entendi. Faça uma reflexão. Mantenha um diário espiritual, pode ser útil. Para que você possa, às vezes no futuro, olhar, rapaz, naquele tal tempo eu estava passando por isso. Eu lembro que eu entendi a palavra de Deus desse jeito. Agora, entende? Participar de um pequeno grupo é importante. Estude em grupo, pode proporcionar. Por isso que existe a unidade de ação e o APG, né, que é a unidade de ação e pequeno grupo integrado. Então, importante participar da lição da escola sabatina em casa, mas também é importante ir para a igreja. Participar do pequeno grupo também é muito importante. Então, veja a importância de estudarmos em grupo. Seja paciente e persistente. Desenvolver qualquer hábito leva muito tempo. Para que você acostume, para que ele se torne um hábito na sua vida, você precisa pelo menos fazer 21 dias seguidos. 21 dias seguidos. E depois você vai, uma vez que você faz 21 dias seguidos sem parar, fica cada vez mais fácil você continuar. Mas você tem que ser persistente. Seja paciente consigo mesmo. E persista quando encontrar dificuldade. Que você não venha a desistir. Tá bom? A prática regular da leitura da Bíblia, acompanhada de oração, pode transformar sua experiência espiritual, trazendo paz, compreensão e crescimento espiritual. Então, que Deus ele continue te abençoando. Só recapitulando aqui para você, os 8 pontos que eu li sobre a questão ali do estudo da palavra de Deus, com o Espírito Santo e tudo mais. O primeiro dele é estabeleça um horário fixo. 2. Crie um ambiente apropriado. 3. Comece com oração. 4. Use um plano de leitura. 5. Medite nas escrituras. 6. Anote suas reflexões. 7. Participe de um grupo de estudo bíblico. E 8º e último, seja paciente e persistente. A nossa última pergunta é: que mudança prática a leitura da Bíblia, guiada pelo Espírito Santo, provoca em sua vida? E eu pergunto para você: que mudança prática a leitura da Bíblia, guiada pelo Espírito Santo de Deus, provoca em sua vida? A leitura da Bíblia, quando guiada pelo Espírito Santo, pode provocar mudanças profundas e práticas na vida de uma pessoa. Aqui estão algumas das mais transformadoras, né, mais significativas que pode ocorrer. Primeira coisa que acontece quando a gente começa a estudar a Bíblia com o Espírito Santo de Deus é o crescimento espiritual, a compreensão mais profunda. Você consegue entender melhor as Escrituras. Cada vez que eu estudo a palavra de Deus, mesmo eu lendo um versículo várias vezes, cada vez mais eu vou compreender de uma maneira muito mais clara aquilo que Deus tem a me falar. A transformação do caráter. Nosso caráter ele é transformado quando em contato com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. É a melhoria dos relacionamentos. As aplicações dos princípios bíblicos podem melhorar nosso relacionamento interpessoal, promovendo perdão, reconciliação, amor ao próximo. A gente começa a compreender melhor o indivíduo, a gente começa a entender melhor o nosso semelhante,
a gente começa a tratar melhor nosso semelhante, a gente começa a ver as pessoas de maneira diferente. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus. E a tomada de decisões sábia, a gente passa a tomar decisões com mais sabedoria, né? A gente tem o Espírito Santo na nossa vida. Paz interior, a confiança na promessa de Deus e a compreensão do seu plano traz esperança e paz para a nossa vida. Certo? O último, sexto, é propósito e direção. A Bíblia, a leitura da Bíblia ajuda a descobrir o propósito da vida e a direção que desejamos que você siga, né? Que Deus deseja que nós seguimos. A gente começa a compreender melhor os planos de Deus. Sétimo, resiliência em tempo difícil. A pessoa passa a ser mais resiliente, ou seja, fortalecida pela fé, pela compreensão divina. Você pode enfrentar desafio e aí, com coragem e esperança, você consegue sair lá do outro lado mais firme e mais forte. Porque você agora é uma pessoa resiliente, porque acredita na palavra de Deus e confia cada vez mais em Deus. Certo? Então, isso é importante. Só recapitulando aqui alguns pontos importantes dessa lição. Certo? Aqui quando fala dessa questão, que mudança prática a leitura da Bíblia guiada pelo Espírito Santo de Deus provoca em sua vida e pode provocar em sua vida. Primeiro, crescimento espiritual. Segundo, transformação do caráter. Terceiro, melhoria nos relacionamentos. Quarto, tomada de decisões sábia. Quinto, paz interior. Sexto, propósito e direção. A gente começa a entender melhor. E sétimo e último, resiliência em tempo difícil. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia, mas com o tempo e a prática contínua da leitura bíblica guiada pelo Espírito Santo, ela se torna evidente na vida cristã. Hoje, pensando aqui, como eu já falei para vocês, hoje faz 24 anos que eu me tornei adventista do sétimo dia. Hoje, estou gravando agora, dia 29 de setembro de 2025. Exatamente hoje, faz 24 anos que eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus através do batismo. E muita coisa mudou de lá para cá. Aprendi muita coisa, passei por experiência, coisa extraordinária. Vi a mão de Deus agir na minha vida de uma forma poderosa. E eu louvo a Deus porque Ele cuidou de mim todo esse tempo. Assim, o conhecimento, a transformação, muita coisa boa aconteceu durante esse tempo. E eu louvo a Deus pelo privilégio que tenho em servir. Concluindo a lição de hoje, o Espírito Santo e a palavra de Deus trabalham juntos. O Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus trabalham juntos. Por isso que não temos como estudar a Bíblia sem o Espírito Santo. E o Espírito não tem como o Espírito Santo trabalhar sem a palavra de Deus. Ele, o Espírito Santo, inspirou as Escrituras e também nos ajuda a compreendê-la, vivê-la e compartilhá-la. Se quisermos ter uma experiência autêntica, precisamos abrir a Bíblia todos os dias com um coração humilde, pedindo ao mesmo Espírito que inspirou, que transforme a nossa vida. Que possamos orar pedindo a Deus a compreensão. E temos aqui uma atividade, uma tarefa para essa semana, para você fazer aí no seu pequeno grupo. Antes de ler a Bíblia, todos os dias dessa semana, ore dizendo: Espírito Santo, guia-me para compreender e viver a Tua palavra. Começa a oração: Espírito Santo, guia-me para compreender e viver a Tua palavra. Vamos orar junto? Vamos lá, eu falo e você repete aí, tá bom? Espírito Santo, repete. Pronto, guia-me para compreender e viver a Tua palavra. Amém? Depois que você fizer essa oração, depois que estudar, anote uma ideia ou mensagem que você percebeu que Deus lhe deu por meio do texto ali. Então faça isso, que você anote ali, que você estude de fato e viva cada dia mais a palavra de Deus em seu coração e em sua vida. A próxima lição, próxima semana, tem como tema o Espírito Santo atua nos bastidores. Lição na próxima semana, dia 10 de outubro de 2025. Então, que o Santo Espírito de Deus cada dia mais fale ao seu coração. Convido você
nesse momento para orar. Mas antes de orar, eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas pessoas que deixaram aqui um comentário, né? No nosso último vídeo, a lição de número 13, que falou sobre a voz de Jesus. E o Átila Abreu diz o seguinte, que eles são maravilhosos, meu amigo. Que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus, que eu e você possamos estar preparados para a volta de Jesus. Todos nós aqui do PG Espaço Esperança, a gente fica muito feliz com a sua presença. Outra pessoa que mandou aqui, comentou foi: eu sou o irmão Magalhães, do pequeno grupo Deus é Amor. Deus Amor. Amém? Louvado seja Deus. O irmão Magalhães, do PG Deus é Amor, ele é da cidade de Porto Velho. Porto Velho, se não me engano, é a capital de Rondônia, né? Rondônia. E Jesus Cristo te use sempre, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Ele fala feliz sábado. Esse foi os 2 comentários que tivemos no nosso último vídeo. Não deixe de comentar nesse vídeo que você está assistindo agora. Deixe aí seus comentários, tá? O que você entende com o Espírito Santo? Responda as perguntas junto conosco. Vamos interagir, vamos crescer cada dia mais e crescermos juntos. Espero que você tenha gostado do nosso comentário. Se você não tem o PDF, entre no nosso grupo do WhatsApp e adquira o seu PDF por apenas R$ 6,50. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de darmos a lição do pequeno grupo com essas pessoas maravilhosas que nos acompanham há um bom tempo. E essas pessoas estão chegando agora também. Aquele que não é inscrito, que possa estar se inscrevendo e compartilhando com outras pessoas. Mas de fato que possamos continuar crescendo para a honra e glória do seu santo nome. Que possamos ser usados pelo seu Santo Espírito para levar essa mensagem de esperança a muitas pessoas. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, muito obrigado pela sua presença. Eu fico muito feliz com a sua presença e por você fazer parte do maior PG do Brasil, PG Espaço Esperança. Encontro você na próxima semana. Tchau.